Bem? Tá sim, tá tudo bem. Tá bom. A gravidez lá, tudo tranquilo? Tá sim, tá tirando um monte de foto, tá servindo de fotógrafo agora. Ai, que maneiro, que maneiro. É muito gostoso, gente. Muito. Eu dizia que a melhor fase da minha vida foi a minha infância, né? E olha que era na década de 80, cara. Década de 80, que a gente brigava com as paradas de chumbo, né? Mas depois que Elis nasceu, cara, vou nem falar muito, não. Emociona. Vamos lá. Vamos começar falando de leis ponderais, tá? Porque pode aparecer alguma questão envolvendo isso, só para a gente ter uma noção. Primeiro cara que a gente vai falar aqui, ó, é o Lavoisier, está aqui em cima. Lei da conservação das massas, tá? Aquela velha frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Bom, isso aqui é basicamente o seguinte: você tem massa de reagente igual a massa de produto. Quando a gente for ver lá na termoquímica, né, a gente vai ver que se eu tenho 2 carbonos antes, a gente vai ter 2 carbonos depois. Só que assim, fazendo uma ligação diferente com outro átomo, formando novas substâncias. Isso acontece por quê? Porque as ligações iniciais são quebradas, tá? E são geradas novas ligações. Por isso que a gente vai ter sempre a massa constante, a quantidade de átomos antes é igual à quantidade de átomos depois. Então, se eu tenho, aqui eu tenho 22 gramas, né, de reagente, no final eu vou ter 22 gramas de produto também. Um detalhe, Lavoisier só serve quando a gente está trabalhando em recipientes fechados. Por que a gente trabalha apenas em recipientes fechados? Porque muitas das reações formam gases, gás carbônico, né? Dependendo da temperatura, a água evapora. Então, assim, essas regras elas só vão valer quando você estiver em um ambiente fechado, tá? Então a gente trabalha desse jeito. Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas só vale em recipientes fechados, onde não tem perda. Bom dia, Isabela. Então, a primeira regra, né, foi de Lavoisier, que é o pai da química, né? A gente vê aí a gente vê antes do Lavoisier a galera sendo até acusada de bruxaria, essas paradas que eram os alquimistas, né? A galera tinha aí essa ideia de que tinha bruxaria junto, né? Na verdade, alguns até acreditavam nisso, acreditavam na ideia de transformar metais menos nobres em ouro, elixir da imortalidade. Acordamos? Acordou. Agora a agitação começa. Vamos lá. É, o que acontece? Antigamente tinha essa ideia. Aí Lavoisier, ele botou um ponto final nisso, tá? Tanto que ele usava as reações dele, ele usava reagente, produto, trabalhava muito balança. Por isso que veio o termo balanceamento, igualar quantidades de reagente e produto, porque tem que ter sempre a mesma massa, antes e depois. Ah, mas o número de mol pode variar, volume pode variar? Pode, volume pode, o número de mol pode, quantidade de moléculas pode. Lembrando que tem diferença, átomos e moléculas, né? Átomo, você vê ali pela quantidade, pela atomicidade, né? Molécula é o conjunto de átomos. Então, tem, por exemplo, tenho 180 gramas de glicose. Quantos átomos eu tenho de carbono? Espera aí. Se eu tenho 180 gramas de glicose, eu tenho ali um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, para cada molécula de glicose, eu tenho 6 átomos de carbono. Então, vai ser o número de moléculas multiplicado pela atomicidade. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Alcide, o número de moléculas que você está falando é o índice, né? O número de moléculas segue normalmente aquela constante de Avogadro, né? Que é 6 vezes 10 a 23. O índice, quando eu falo, que é o chamado coeficiente estequiométrico, que é o númerozinho da frente, ali é o número de mol.
tá? Porque a gente trabalha com mol. Sim. Então, a gente usa essa constante aí. Né? 1 mol reage com 2 mol, forma 3 mol, mas aí é mol. Aí, 1 mol vai ter sempre 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, depende da substância. Tá? Mas aí eu vou detalhar tudo bonitinho para vocês. Pode ficar tranquilo. Beleza. Pegar? Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Essa luz aqui atrás atrapalha vocês? Não, né? Não. Beleza. Vamos lá. Então, primeira situação, a gente tem aqui, ó, Lavoisier, o primeiro carinha, onde eu tenho massa de reagente igual a massa de produto, tá? E Lussac trabalhou com gás, a gente vai falar de Lei de Dalton, olha aqui, ó, proporções múltiplas. Massa de um reagente constante, massa de outros componentes terá um valor proporcional. Ou seja, ele não se preocupou com o produto. Ele está falando o quê? Reagente. Se eu dobro um, eu tenho que dobrar todo um. É igual fazer bolo, gente. Isso aqui é igual fazer bolo. Tá? Você tem lá, quero fazer um bolo para 2 pessoas. Você vai usar, sei lá, um bolo de banana. Você vai usar uma banana, né? Que a minha esposa faz de vez em quando. Usa uma banana, beleza. Pô, quero fazer para 10 pessoas. Pô, 5 vezes, então 5 bananas. É isso, tá? Então, Dalton, ele trabalhou exatamente com isso. Cara, essas situações aqui, elas são rigorosas. Quem sabe cozinhar, porque eu não sei cozinhar nada, né? Ontem minha esposa fez um negócio todo de espinafre com ovo, ficou bom. Perguntei se é difícil, eu vou comer isso para emagrecer. Né? Que eu estou precisando emagrecer, que essa quarentena está engordando a gente. Bom, o que acontece? Não aguentei com o Jajá ontem no grupo, cara. Olha, primeiro eu não entendi o que ela tinha colocado. Ela tinha falado que tinha visto lá a paradinha podre. Eu falei, como assim? Eu não entendi. Aí depois que eu me liguei, quando ela explicou, falei, nossa, cara. Comecei a rir, cara, sozinho. Vamos lá. Já já muito figura. Se eu dobro um dos componentes, olha aqui, ó, eu tenho que dobrar todo mundo. É igual a cozinhar, cara. Tá? É igualzinho, igualzinho. Então, ó, a lei de Dalton está diretamente relacionado a os reagentes. Então, é tudo sempre proporcional. E vai ser muito importante quando a gente falar lá do caso especial do cálculo estequiométrico, que é reagente dante e reagente em excesso, tá? Porque a gente pode aumentar a quantidade de um, diminuir a quantidade do outro, tá? A gente tem que ter essa noção aí. Bom, vamos lá. Lei de Dalton. A lei de Proust. A lei de Proust está relacionada à proporção. É fácil, porque é P de Proust, P de proporção, né? Então, ó, a proporção das massas que reage, ela vai permanecer constante, tá? Então, ó, se eu tenho aqui dobrando, eu dobro esse, o produto formado também é o dobro. Então, aqui ele já se preocupa com toda a reação. Aqui, o Dalton trabalhava direto com reagente. A quantidade de produto ele não se preocupou. Agora, o Proust, ele meio que finalizou o Dalton, né? Que você tinha aqui, ó, quando você dobrava a quantidade de reagente, a quantidade de produto formado dobrava também, né? No caso aqui estava dividindo por 2, né? Então era sempre proporcional, tá? Então o Proust trabalhou direto com essa ideia de proporcionalidade que também está relacionada ao cálculo estequiométrico, né? Em todos os aspectos. Porque se você tem lá, por exemplo, aí vamos entrar na termoquímica, que a gente vai falar um pouquinho também hoje, né, do cálculo estequiométrico dentro da termoquímica. O que acontece? Se eu tenho 1 litro de gasolina, vou botar fogo nele. Beleza, eu vou ter uma liberação de energia X. Se eu tiver 200 litros, essa energia liberada nessa combustão vai ser 200 vezes maior. Tá? Então, assim, ele chegou à conclusão que a quantidade de reagente ele estaria também diretamente proporcional à quantidade de produto. E hoje a gente vê que não é só quanto a as substâncias formadas, também está relacionado à quantidade de energia. Se você parar para pensar em uma usina nuclear, né, a quantidade de energia gerada é muito grande. Né? Agora, quanto mais você tiver de reagente, maior ainda a energia. Né? Se você conseguir ativar, por exemplo, o urânio
O urânio, se você conseguir ativar ele em cerca de 3%, e gerar energia para uma hidrelétrica, né? Se você aumentar isso, se não me engano, aí já é próximo de acima de 10%, não lembro exatamente o valor. Você consegue gerar energia para fazer a bomba atômica, por isso é relacionado, né? Quantidade de energia também. Bom, pessoal, até aqui, todo mundo entendeu tudo que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, né? Vamos lá. Já o Guilherme trabalhou direto com os gases. Isso aqui, Tainara, está mais relacionado àquilo que você me perguntou quando a molécula. Olha aqui na frente eu tenho o número de mol. Todo mundo consegue ver bem aqui ou está muito pequenininho para vocês? Está de boa aqui? Dá pra ver. Tá. Vocês querem que eu aumente? Deixa eu tirar da apresentação. Eu vou aumentar mais aqui. Vamos lá. Vou voltar para cá. Então, repara que aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mol e aqui eu tenho 2 mol. Ele está relacionando diretamente com o volume. Agora ele está trabalhando direto com gases, tá? A parte volumétrica da coisa. Então, ó, ele está considerando o mol como se fosse volume. Então, ó, um volume desse cara reage com 3 desse e forma 2 desse. Beleza? Aí você dobrou, dobra todo mundo. É tudo proporcional. Tá? Então, o Guy Lussac trabalhou com a parte volumétrica. Bom, deixa eu voltar para cá. Olha lá. Gases na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, possuem a mesma proporção em volume, mas não necessariamente, galera, CNTP. Nas medições, é porque Guy Lussac trabalhou dentro da CNTP, tá? Que aí eu tenho 0 graus Celsius e 1 atm. Lembrando que o volume molar, ó, é de 22,4, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Ele na CNTP. Quando ele fala aqui um volume, ele está falando de 22,4. 22,4 litros desse cara reage com 3 vezes 22,4 litros desse e forma 2 vezes 22,4 litros desse cara. Se eu dobrar, dobra tudo. Beleza? Então, Guy Lussac trabalhou com essa parte gasosa. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acho que foi. Galera, tudo bem até aqui? O que aconteceu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Da parte de leis ponderais? Tá tranquilo? Assim, esse é o princípio do cálculo estequiométrico. Tá? Esse é o princípio do cálculo estequiométrico. Tem que decorar nome desses caras, o que cada um... Cara, não precisa. A enxergar isso, porque para entender bem cálculo estequiométrico, é legal a gente passar por aqui, tá? Que é a base do negócio. Então, dá uma olhada nessa situação. Inclusive, eu achei essa figura, cara, e é mais ou menos o que eu costumo botar no quadro. Inclusive, eu gosto de colocar essa formação da amônia aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, 3 mol de hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Isso aqui, Nara, olha lá o que aconteceu. O coeficiente, que é chamado coeficiente estequiométrico, ele indica o quê? O número de mol, tá? Não interessa a substância, tá? É 1 mol para 3 mol, formando 2 mol. Isso aqui, se você parar para pensar, eu tenho 4 mol de um lado e 2 mol do outro. Então, Lavoisier estava errado? Não, Lavoisier trabalhou com massa. Se você olhar, você tem 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. A massa de nitrogênio está igualada. Você tem 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui. A massa de hidrogênio está igualada. Então, ó, por isso que o nome é balanceamento, igualar as massas. Tá legal? Como se tivesse uma balança. O número de mol, volume, quantidade de moléculas, isso não. Mas, ó, somatório das massas, 28 mais 6, que é massa molar, 3 vezes a massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol, 2 vezes a massa molar. Então, ó, o somatório disso aqui bate exatamente igual à massa do produto.
tá? Quer dizer que a equação está balanceada. Agora, preste atenção na quantidade de moléculas. Eu tenho aqui 6 vezes 10 a 23. Isso é o equivalente a 1 mol, sempre. Beleza? 1 mol, presta atenção, não erra isso. Tem um monte de gente que confunde. Toda vez que falar 1 mol, cara, é fixo. Vai ter 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa. Que aí pode ser molécula, pode ser íon, pode ser átomo, depende da substância que tiver na equação. Ao seguinte, como que eu vou saber a diferença entre átomo, molécula e íon? Calma aí, deixa eu abrir um documento aqui. Eu não sei o que eu fiz, que eu abri um Chrome com o meu nome e tem imagem de um gatinho aqui, cara. Assim, eu queria mudar isso, não sei fazer isso, não. Apareceu um gatinho. Não sei que gato, eu nem sou muito de gato. Eu gosto de gato. Então, qual é a diferença de átomo, molécula e íon? Vamos pegar aqui, ó, o Cu mais H2SO. Aqui eu vou ter, ó, cobre metálico. Se liga nessa equação, hein? Toda vez que eu tiver uma substância metálica, ou seja, um metal de inox zero, reagindo com ácido, sempre vai formar o sal, né? Seu SO4, e vai liberar gás hidrogênio. Não esquece disso, tá? Então, aqui eu tenho a proporção de 1 mol para todo mundo. Só que esse cara aqui, como ele está aparecendo sozinho, então estou trabalhando com mol de átomo. Mol de átomos. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui 1 mol desse cara. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Isso aqui é fixo, não interessa como está a substância. Se está sozinha na forma atômica ou se está aparecendo na forma de molécula. Por exemplo, aqui, como eu também tenho 1 mol, eu também tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Só que nesse caso aqui, como eu tenho mais de 1, eu tenho moléculas. Então, olha lá. Nesse caso, tem mais de 1. Aqui, molécula também. Tá bom? Então, se tiver sozinho, é átomo. Mais de 1 é molécula. E quando que vai ser um íon? O íon vai ser quando tiver carga. Por exemplo, eu tenho lá, vamos supor que eu tenho lá, vou pegar aqui o ácido hipocloroso. HCl, ele vai ter contato com a água. Beleza. Equilíbrio. Aí eu vou ter a formação aqui de H3, o íon hidrônio, mais o íon hipoclorito, ClO menos. Beleza. Cara, aqui eu tenho mol de molécula, já que eu tenho mol de íon. Cátion e ânion. Beleza? Isso aqui também é a ionização do ácido hipocloroso. Só que ao invés de liberar H+, lembra? Está liberando H3O+. H3O+, também indica um meio ácido. Tudo bem até aqui, pessoal? Foi. Conseguimos enxergar essa diferença? Agora, quando eu falar com vocês lá, eu tenho aquilo que eu estava falando no início. Quando eu tiver lá, glicose, C6, H12O6. Legal. Eu tenho lá, vamos supor que eu tenha 9 gramas. 9 gramas de glicose. Então, com 9 gramas de glicose, primeira pergunta, quantas moléculas eu tenho?
que eu descubro a quantidade de moléculas? Primeiro, eu calculo a massa molar disso aqui. Calcular a massa molar. Todo mundo sabe calcular a massa molar disso aqui? Karine, sabe? Sabe calcular a massa molar, Karine? Show, beleza. O restante todo mundo, tranquilo? Porque eu perguntei a Karine que ela está sem microfone. O restante sabe, né? Uhum. Beleza. Então vamos voltar lá. Calculando a massa molar desse cara, olha aqui, ó. A massa molar dele é 180 gramas por mol. Olha essa unidade. Está dizendo que 1 mol eu tenho 180 gramas. Presta atenção nisso. Toda vez que eu calcular a massa molar, não esquece isso, cara. Massa molar está para 1 mol. 1 mol vai ter sempre quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E quando for um gás, se fosse um gás, não é glicose sólida, se fosse um gás na CNTP, esses 180 gramas iriam ocupar 22,4 litros. Tá? Mas olha só, aqui é a minha pergunta, eu quero saber quantas moléculas eu tenho. Vamos olhar aqui. Então, em 9 gramas, quantas moléculas eu tenho? Vamos devagar. Primeira coisa, em 180, que é 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Então, em 9 gramas, massa embaixo de massa, molécula embaixo de molécula, eu tenho X. Grama corta com grama, multiplica cruzado. X vai ser igual a 9 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 180. Aqui eu consigo simplificar. Por 9, 1. Por 9, 20. Beleza? Deixa eu descer mais um pouquinho. Beleza. X é igual a 6 dividido por 20. Vai dar 0,3 vezes 10 a 23, ou 3 vezes 10 elevado a 22. 22 moléculas. Todo mundo acompanhou esse exemplo? Um exemplo básico para a gente conseguir enxergar. Vamos lá. Um exemplo aqui básico para a gente conseguir enxergar. Mas olha só, eu tenho aqui essa quantidade de moléculas. Mas e se o problema não tivesse perguntado a quantidade de moléculas? Tiver perguntado para vocês a quantidade, o Erg já falou, pediu para vocês a quantidade de átomos de carbono. O que você ia fazer agora? Fala para mim. Como que eu vou descobrir a quantidade de átomos de carbono aqui nesses 9 gramas? É fácil. Olha lá. Uma molécula de glicose tem 6 carbonos. A proporção é uma molécula de glicose vai ter 6 carbonos na sua estrutura. Essa aqui é a fórmula molecular. Indica quais são os átomos e as suas quantidades. Então, olha lá, tem 6 carbonos. Então, cara, se eu tenho nesses 9 gramas essa quantidade de moléculas, é só pegar isso aqui agora e multiplicar por 6. Então, vai ser o número de moléculas, 3 vezes 10 a 22, só que agora vezes 6, que é o número de carbonos. 6 vezes 3 dá 18, né? 18 vezes 10 a 22, ou 1,8 vezes 10 a 23. Em questão discursiva, tem que deixar assim, tá? Um númerozinho só
após a vírgula. Bom dia, Milena. Galera, conseguiram acompanhar esse raciocínio aqui? Sim ou não? A gente está trabalhando aqui uma parte que é chamada de relações numéricas. Tá? Quem viajou muito nisso aqui, está tranquilo para todo mundo. Vamos ver outros exemplos aí. Cadê? Deixa eu olhar para vocês aqui. Milena, está com o microfone? Tô. Beleza. Então, qualquer dúvida, fala, tá? Tá Acho bom. que só a Karine que está sem o microfone aqui. Aí eu vou, se tiver alguma dúvida, escreve e alguém me avisa. Tá bom? Pessoal, a primeira parte foi tranquilo, né? Vamos voltar aqui para a gente continuar olhando aqui essas relações. Olha lá. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho lá a quantidade de moléculas, eu já sei ver, né? 1 mol vai ter sempre 6 vezes 10 a 23. 3 mol, pô, triplo de mol, cara. Então, ó, 18 vezes 10. Mas assim, eu nunca entendi direito esse negócio de mol. Cara, eu sempre explico assim, né? Eu gosto de usar esse mol como se você trabalhasse com dúzia. Eu acho que fica mais fácil de você entender, tá? O que acontece? Um mol é um conjunto onde eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. Eu posso ter um mol de átomo, um mol de íon, um mol de vírus, eu posso ter um mol de pessoas, tá? Nem tem isso tudo no planeta. Mas é um número que vai ser equivalente a 6 vezes 10 a 23. Eu até uma vez coloquei no Facebook, até repassei, o que era melhor ter na conta? $1 milhão ou 1 mol de dólares? Os dois é legal ter, né? Mas $1 milhão é da sexta, tá? 1 mol de dólares seria 6 vezes 10 a 23. Ou seja, você não ia ter tempo de vida para gastar dinheiro todo, por mais que você quisesse, tá? Então, assim, é uma quantidade muito grande. Falou mol, 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 1 mol de problemas. Beleza, você tem 6 vezes 10 a 23 problemas, tá? Então, você tem problema pra caramba, né? Funciona desse jeito. Então, toda vez que fala mol, eu tenho 1 mol. Cara, você tem que identificar duas coisas quando falar 1 mol. A primeira coisa é o númerozinho que está na frente da equação. 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, né? O plural de mol é moles. Mas, assim, no Brasil não fica muito legal a gente ficar falando isso, né? A galera não acha muito legal. Então, acaba entrando aí mols. O pessoal fala mols. Também já entrou em uso, então não é considerado errado. Tá? Ou você pode dizer que é 1 mol, 2 mol, 3 mol, não usar o plural. Tá? Também não é errado também. Tá? É correto escrever isso. Tá? Bom, o que acontece? Eu tenho o seguinte, sempre que falar mol, você vai pensar duas coisas. O númerozinho da frente, que é chamado coeficiente estequiométrico, tá? E a outra coisa que tem que pensar na hora, falou mol, 6 vezes 10 a 23. É isso. É igual dúzia. Uma dúzia são 12. Duas vezes 12. Três dúzias, 3 vezes 12. Assim é mol. 1 mol, 6 vezes 10 a 23. 2 mol, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 3 mol, 3 vezes 50 mol. 50 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá bom? É sempre desse jeito que a gente faz. Tem que pensar nessas duas coisas. Tá? Falou mol, identifica lá na frente da equação e já sabe que vai multiplicar, está multiplicando por 6 vezes 10 a 23. Isso é importante a todo momento, até lá na eletrólise, quando a gente falar de mol de elétron. A gente vai trabalhar a quantidade de carga em Coulomb, tem que lembrar desse valorzinho aí, tá bom? Na física também usa, eu acho que lá em... Eu não lembro mais na física onde é que usa, mas usa também em eletricidade, essas coisas. Eu já não... Muito tempo que eu não vejo.
Todo mundo entendeu o que eu falei? Tranquilo? Karine, eu vi que você tinha caído aí, você conseguiu pegar a explicação? Beleza, vamos lá. Então, voltando aqui. Ficou fácil, né? O mol é o númerozinho da frente. A questão é a seguinte: e quando falar gás? Cara, isso aqui é dentro da CNT, tá? Condições normais de temperatura e pressão. Bom, o que, que acontece? Quando eu falar 1 mol na CNTP, 22,4. Tá vendo isso aqui, essa coluninha aqui? Isso aqui é padrão, tá? 1 mol vai ter sempre 6 vezes 10 a 23. Sempre. Que vai ter 22,4 dentro da CNTP. A única coisa que sofre variação, galera, é a massa. A massa molar das substâncias, elas vão ser diferentes, tá? Mas se falar 1 mol sempre de qualquer coisa, falando lá que tem 6 vezes 10 a 23 e que vai ter 22,4 quanto um gás dentro da CNTP. Lembrando que CNTP vai ser pressão atmosférica, de uma atmosfera, uma atm, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Deixa eu escrever isso. Vamos lá. CNTP, não sei se vai aparecer para vocês aqui, mas deixa eu escrever logo. Olha lá, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A pressão, ela vai ser de 1 atm. Eu tenho que lembrar que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, principalmente se o específico é o ERG, não pode esquecer disso. Essa relação é importante. Tá? Por que, que isso aqui acontece? Porque tem um aparelho que quando você bota a pressão de uma atmosfera, você tem um tubinho com mercúrio. O mercúrio sobe exatamente 760 milímetros. Tá? Ah, mas e aí? Se subir 1.000 milímetros de mercúrio, se o tubinho lá subir para 1.000 milímetros de mercúrio, aí você faz uma regra de 3 e você descobre a pressão em atm. E a gente sempre usa, né, na química atm, a gente converte para cá. Na física, a gente tem Pascal, você tem as outras unidades, né, tem Thor, mas na química é atmosfera, beleza? E a temperatura, ela tem que ser em Kelvin. Lembrando que para converter para Kelvin, vai ser o quê? Kelvin é igual a graus Celsius mais quanto? 273, que é o zero absoluto. Beleza? 273,15,16, mais ou menos, negativo é quando você chega no zero absoluto. Tá? Aí você consegue fazer até que o elétronzinho pare de circular ao redor do núcleo. Tá? Então, você tem essa situação aqui. Então, ó, essas aqui são as condições normais de temperatura e pressão. Qualquer coisa diferente disso, ele vai dizer para você. Tá? Ah, ele quer as condições naturais. Aí você tem lá 25 graus Celsius, mas aí ele vai dar para você. Mas isso aqui você tem que lembrar, que as condições normais de temperatura e pressão, com ATM, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, e aqui ó, vai ser a temperatura em Kelvin, 273, só que aqui ó, isso vai ser de 0 graus, se dizer, né? Então, aqui eu tenho pressão de uma atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, se aqui é 0, é o próprio 273 Kelvin. Beleza? Essas aqui são as CNTPs. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Ok. Deixa eu ver o próximo aqui. Olha lá. Ah, tá aqui, ó. Beleza, já tinha até separado para vocês. Eu tenho essa formulazinha para os gases. PV igual a nRT. Tem aí algumas formas de lembrar isso, né? A forma clássica do macete é puta velha não rejeita tarado.
Não é isso? Isso é clássico, todo professor de química ensina desse jeito, tá? Lembrando aqui, ó, pressão, olha aqui a relação, já botei aqui. Volume, detalhe, volume tem que ser em litros, tá? Olha uma relaçãozinha importante. Litro é igual a decímetro cúbico. Mililitro é igual a centímetro cúbico. Não esquece isso, tá? E tenho lá também o metro cúbico, né? Mas o metro cúbico são 1.000 litros. Antigamente se usava quilolitro, né? Mas essa fórmula a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O número de mol vai ser o quê? A massa sobre massa molar, que está aqui. A gente vai falar. Constante dos gases, 0,082 até ml por Kelvin mol, porque se você isolar, você vai ter ml por Kelvin mol, tá? Mas a unidade não é importante. Mas gravar esse número aqui é importante. A UERJ, de vez em quando, usa 008, tá? Fica de olho nisso aí. Vê o que eles vão adotar. Mas o que a gente mais usa é 0,082. E a temperatura está aqui, ó. A temperatura vai ser em Kelvin. Normalmente é dado graus Celsius. Normalmente é dado graus Celsius. Mas você tem que converter para Kelvin. Tá bom? Galera, antes de eu ir para a próxima situação dos gases, vamos fazer uma relação aqui. O que acontece? Lembra que eu estava falando no exemplo anterior que eu tinha 9 gramas de glicose? Cara, quantos mol tem aqui? Dá para descobrir, né? Aqui eu descobri a quantidade de moléculas, que para mim é o mais difícil de achar, né? Quantidade de moléculas. 180, que é 1 mol, vai ter 6 vezes 10 a 23. Mas olha só, 180 é 1 mol. Se tivesse na questão falado, quantos mol tem aqui? Que aí você pode depois, né, nesse caso da glicose, mas em um gás, você trabalhar, poxa, quantos mols vai ter ali? Vamos ver. Eu já sei que a massa molar é 180. Vamos lá. Se eu tiver a massa molar 180, então, ó, eu tenho a glicose, tá? Eu tenho aqui a glicose, eu tenho aqui 180 gramas de glicose. Beleza. Cara, não, perdão, eu tenho 9 gramas, essa é a massa molar da glicose, mas aqui eu tenho apenas 9 gramas. Quantos mol tem aqui? Se esse aqui é 1 mol, porque a massa molar, ó, eu tenho essa amostra que tem 9 gramas. Quantos mol tem aqui? 180 gramas me dá 1 mol. Então, 9 gramas, que é o que eu tenho na amostra, tem X. 9, ó, grama morre com grama, sua resposta é 100 mol. Beleza. Então, ó, X igual a 9 dividido por 180. Legal. O que mais me interessa é isso aqui, tá? O valor da conta não me interessa muito não, mas ó, é 1 sobre 2, 0,5 dividido por 10, 0,05 mol. Isso é o que eu vou ter ali. É claro, cara, olha só. Se 180 é 1, se 90 eu teria meio. Como eu só tenho 9, eu tenho 10 vezes do que meio. 0, 0. Mas olha só, tem a formulazinha. Como que eu acho o número de mol direto? O número de mol é você pegar a massa do problema e dividir pela massa molar. Massa dividido pela massa molar, é isso que a gente estava vendo naquela explicação. Aí, por exemplo, o cara falou que tinha no problema que tinha um cilindro, tá? Ele tem aqui um cilindro onde ele tem lá, vou colocar aqui oxigênio, O2, tá? A temperatura aqui
Vou colocar aqui 27 graus Celsius. Beleza. Pressão 2 atm. E o volume do cilindro, eu vou colocar aqui que são de 30 litros. Beleza. Cara, qual é a massa de oxigênio que tem aqui? Aí você vai lembrar da formulazinha, que por você nada restou. Tânia, tá aí. Isso também pode ser assim a fórmula, né? Tem várias formas de você lembrar, né? Normalmente a puta velha não rejeita tarado, normalmente. Tem outra também que diz que o professor vascaíno não reprova a turma, né? Ou por você nada estou, Tânia, né? Ou tá bem, né, Tainá? Beleza, então. O que acontece? Pressão. A pressão, eu estou dizendo aqui que são 2 atm. O volume é de 3. Quantos mol tem? Mas Alcides, ele quer massa. Ou você, no lugar de N, entra com massa sobre massa molar, ou você acha um mol e depois aplica aqui. Tá? Tranquilo, multiplica pela massa molar, no final é isso. Vamos lá. Constante dos gases. 0,082 vezes a temperatura, que é 27 graus Celsius. Cuidado que é aqui que a galera erra, tá? Muita gente vem aqui e bota 27. Não pode. Por que não pode? Porque a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, isso aqui é 300 Kelvin. Tá aqui. Então, aqui eu vou colocar 300, vou colocar até em vermelho. Muita gente esquece. Não pode ter o Celsius, cara. Sabe por quê? Se você usar zero, aqui você zera tudo. Aqui é só para o zero absoluto. Por isso que a gente usa em Kelvin. Tá bom? Então vai ficar lá, ó. N é igual a... Posso ficar fácil? Vou cortar aqui, ó. Posso cortar esses 2 zeros aqui. 1, 2, 8,2. Beleza? Eu posso cortar E3 com esse 3 aqui fica 2. Então, minha conta se resumiu a 20 dividido por 8,2. Alguém chegou a fazer aí? Alguém fez? Tinha? Vou fazer aqui para ser mais rápido. 20 por 8,2 igual a 2,4, aproximadamente. 2, oi. Fala, Sara. Foi Sara que falou comigo? Foi, dá pra ouvir? Sim, agora eu tô te ouvindo. No caso do Enem, ia ter problema se eu botasse, tipo, 10 sobre 40, se eu arredondasse? Não, né? Ia ficar próximo, né? Peraí. É Calma aí, que eu simplificando, viajei. é o 28,2. Aí ia ficar na... Ah, não, na verdade ia ficar 100 sobre 40. Ah, para simplificar? No Enem não ia ter problema, né, se eu fizesse isso. Não. É, que você vai ter valores aproximados, né? Você vai ter valores aproximados. Aí até rola. Agora, você tem que olhar você tem que olhar as respostas. Se tiver valor muito próximo, você poderia ter problema, entendeu? Uhum. Então, você, olhando as alternativas, a resposta é 100, outra é 200, outra é 300, então não vai ter problema nenhum. Né? Agora, uma é 15, a outra é 15,5, a outra é 16. Aí a chance de dar errado é grande, entendeu? Tá bom. Mas normalmente não, normalmente dá para fazer sim. Tá? Galera, o que eu achei aqui? Achei 2,4 mol, mas eu não quero mol, eu quero saber o quê? Qual é a massa de oxigênio que está aqui dentro, que a 27 graus Celsius e um volume de 30 litros vai me dar a pressão de 2 atmosferas. É isso que você tem que enxergar.
Qual é a massa que eu estou colocando aqui dentro que vai, nessa temperatura, dentro desse volume, me dá essa pressão. Afinal de contas, a pressão é o quê? É a quantidade de colisões que a molécula dá dentro de um cilindro. Quanto mais moléculas, maior a pressão. Se você diminuir a quantidade de moléculas, ou seja, diminuir o número de mol, a pressão automaticamente é menor. É sempre isso. Então, que massa que está aqui dentro para me dar, nessas condições, essa pressão? Vamos ver. Agora a gente joga aqui, número de mol é a massa sobre massa molar. Mas eu prefiro fazer de outro jeito. Eu prefiro ver que 32 gramas de oxigênio está para 1 mol. Então, 2,4 dá certo do mesmo jeito, você vai multiplicar cruzado. Tá bom? Então, cara, não importa o jeito que eu explico. Faz do jeito que você ficar mais à vontade. É sempre assim. Então, com 2,4 massa sobre massa molar de oxigênio, que é 16 vezes 2 dá 32 gramas por mol. Então, aqui 32. Quanto é que deu isso aqui? Sara, chegou a fazer já? 76,8. 76,8 gramas. Beleza? Pessoal, conseguiram enxergar como que entra essa parte de cálculo estequiométrico dentro dos gases? Né? Assim, são as relações numéricas, né? Você pode ter massa, fazer a relação com mol, ele vai te dar um volume. Mas aí ele me deu um gás. Pessoal, consegue entender esse exemplo? Eu posso ir para outro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Karine, foi? Ok, né? Beleza, beleza. Vamos lá. Tainá, tá tranquilo? Milena, tranquilo? Tá, sim, tudo bem. Beleza. Vou fazer mais um. Aí, ele está falando o seguinte agora. Novo aqui. Ele está falando de um novo cilindro agora, tá? E esse cilindro, ele vai ter, vamos supor que ele tenha nitrogênio. Beleza. Mas aí ele falou que ele tem o seguinte, está dentro da CNTP, tá? Ele falou que aqui dentro vai ter uma massa de 1,4 gramas de nitrogênio, tá? Qual é o volume desse cilindro? Vocês querem tentar fazer isso? Vocês querem 3 minutos para fazer? O que vocês acham? Ou faz logo? Oi? Pode ser, a gente pode tentar fazer. Beleza. Então, 3 minutinhos aqui, contando, tá? Mata para mim aí. Se você está assistindo essa aula gravada, por favor, adiante 3 minutos.
Terminamos? Aham. Vamos lá. Então, primeira coisa, cara, ele quer a relação aqui de massa e volume. Toda vez que o problema te der massa, você tem que calcular a massa molar, tá bom? Vai calcular a massa molar. Eu já sei que a massa desse cara aqui é 28. Tranquilo? Olha só. Eu sei que 28 gramas, que é a massa molar, vai estar dentro da CNTP, ocupando que volume? Sempre. Não interessa a massa. Eu estou falando de um gás. Na CNTP, 1 mol dele, molar, me preocupa, 22,4 litros. Sempre. Então, com 28 gramas, eu tenho 22,4 litros. Legal. Então, com 1,4 gramas X. Olha só, simplifica aqui, ó. Esquece essa vírgula aqui por um minuto. Esquece essa vírgula. 2 sobre 1, não é isso? Simplificando. 2 sobre 1. Beleza? Só que tem uma vírgula, não tem? Então é 10 vezes menor. Então aqui é 0,1. Acompanharam meu raciocínio? Sim. Beleza. Então, ó, 2,24 dividido por 2, que vai me dar aqui 1,12. Todo esse resultado? Alguém fez outro lá para mim? Não sei, desculpa pra mim. O que você perguntou? Alguém fez de outro jeito? Ah, eu tentei fazer pela fórmula mesmo. Aí eu cheguei a 1,11. Sim, você fez PVRT, né? Isso. Funciona também. O que acontece? Quando você usa PV igual a nRT, aí você pega aqui, né, pressão de 1 atm, o volume é o que você quer descobrir, o número de mol, aí você tem que achar aqui o número de mol, né? Dividir a massa pela massa molar. Você achou quantos mol aqui? Quantos mol você achou aqui, Nara? Foi, peraí. Acho que foi 0,05 0,05. também, isso aí. 0,05. Constante, 0,082. E a temperatura é 273. 273. Agora, olha um detalhe. Quando eu multiplicar esses dois caras aqui, preste atenção. Quando eu multiplicar esses dois caras aqui, sabe o que vai acontecer? Toda vez que eu multiplicar 0,082 por 2,7, eu tenho um valor de 22,386, que a gente arredonda para quanto? 22,4. Beleza? Então, cara, para e pensa. É pegar o volume molar e multiplicar pelo número de mol. Se você pegasse o número de mol 1,4 dividido por 28, você ia chegar nisso aqui. Conseguiram acompanhar isso, pessoal? São duas formas de chegar no mesmo resultado. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim, sim, sim? Aham. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sara, tá tranquilo aqui, Sara? Aham. Tá. Beleza. Helena, tá indo?
Tranquilo. Beleza, beleza. Conseguiram entender que essa formulazinha aqui, ela derivou exatamente desse tipo de situação, tá? Então, vamos voltar lá no PowerPoint agora. Olha essas situações. Isso aqui a gente já viu. Agora, olha essas situações aqui. Eu tenho 22,4 litros, tá? Dá uma olhada no que está acontecendo. Se liga que no primeiro cilindro eu tenho gás hélio. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho gás hélio. Então, aqui eu estou trabalhando com átomos, beleza? Porque hélio é gás nobre, não faz ligação química. Então, ó, 22,4 litros desse cara dentro da CNTP, olha aqui, ó, massa molar dele é 1 mol, tá? Olha o cloro, os mesmos 22,4 litros dele, 71 gramas, porque é 2 vezes o 35,5, que é a massa do cloro, tá? Olha o número de átomos, 2N, né? Tem dois átomos aqui. Olha a quantidade de átomos aqui, não interessa, cara. É a substância. Então, com 16 gramas, que é a massa molar desse cara, eu vou ter sempre um volume de 22,4 litros, tá? E assim, repara que o número de moléculas vai ser o mesmo, tá? Sempre repetindo. Ou seja, em 22,4 litros, eu tenho a massa molar desses caras e o número de moléculas permaneceu constante, mesmo tendo o número de átomos diferentes. Ou seja, sempre que eu tiver 22,4, eu estou trabalhando aqui com 1 mol. Ficou claro para todo mundo isso aqui? Bem tranquilo, né? É só a explicação daquilo que a gente estava vendo agora. Alguém ficou com dúvida nesse desenho? Alguém não pegou alguma coisa? É só a relação volume e número de mol, né? Que o número de moléculas permaneceu constante. Aqui a gente começa a falar de cálculo estequiométrico, tá? Mas antes disso, eu queria fazer mais alguma coisa de relações numéricas para a gente ver. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou ver mais algum exemplo aqui de relações numéricas. Que é um assunto importante para entender o cálculo estequiométrico. Vamos lá. Posso passar mais uma situação para vocês? Uma situação problema? Sim. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui um carvãozinho. Beleza. Carboninho. Tá aqui o carboninho. Tá. Eu tenho aqui 0,4 miligramas de carbono puro. Minha dúvida é, quantos átomos de carbono eu tenho? Consigo descobrir isso facilmente? 3 minutos para a gente fazer? Pode ser? Tudo bem? Vou botar para fazer 3 minutinhos, pode ser? Tudo bem. Beleza, volta lá então. Marcar aqui 3 minutos.
E aí, morreu? Foi. Foi? Foi. Vamos lá. Primeira coisa, galera, tá vendo que aqui está em miligrama? Eu preciso converter isso para grama. Então, na verdade, eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 3 gramas, ou 0,0024, mais, tá bom? Aí é o critério de vocês. Vamos lá. A massa do carbono é 12. 12 gramas por mol, massa atômica dele. Ou seja, em 12 gramas, eu tenho 1 mol. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. É átomo. Beleza. Então, vou andar com essa vírgula para cá uma casa, tá? Só para simplificar. 24 vezes 10. Se esse número aumenta, ele diminui. Vezes 10 a menos 4. Lembrando que menos 4 é menor que menos 3. Está para x. Porto. Grama, né? Aqui fica 1. Aqui fica 2. X igual 12 vezes 10 elevado a 19, certo? Que vai me dar aqui 1,2 vezes 10 elevado, olha aqui, se esse diminui, esse aumenta. A 20, o quê? Átomos. Bem tranquilo, bem suave. Foi? Quinta-feira pode ser só disso, né? O que vocês acham? Fazer uma listinha disso. Vamos supor que a gente tem aqui sulfato de alumínio. Beleza, sulfato de alumínio. O mouse é mais difícil. Ótimo, uma merda. Beleza. Então eu tenho aqui, ó. Como é que é a fórmula do sulfato de alumínio? Al2, SO4, 3. Sulfato de alumínio. Beleza. Cara, ficou muito ruim com força. Al2, SO4, 3. Eu tenho lá sulfato de alumínio. Tá aqui. Beleza. Eu tenho 3,42 miligramas de sulfato de alumínio nessa amostra. Minha dúvida é quantos átomos de alumínio eu tenho? Dá para descobrir? Esse é um pouquinho mais demorado. Lembrando que a massa atômica do alumínio é quanto? Isso, 27, obrigado. O enxofre é quanto? 32, perfeito. E o oxigênio? Isso, 16. Você pensou nisso. Beleza. Dá para descobrir para mim? Isso é mais a cara de uma primeira fase de vestibular. Três minutos? Não, é só um pouquinho mais. 5 minutos para isso aí. Tem que achar a massa morrer. Calcula para mim. Vamos aí. Quando for 10 e 20 eu faço com vocês. A apostila do próximo bimestre vai vir botar bastante desse exercício chequiométrico e
Relações numéricas. Era para ser revisão, mas eu vou colocar isso aí. Boto a revisão depois, quando a gente voltar em agosto. Conseguimos? Foi. Foi? Todo mundo? Bom, massa molar desse cara aqui é o próprio 342, não foi isso que vocês falaram? Oi? Massa molar 342 gramas por mol, não foi isso? Uhum. Alguém não chegou nesse resultado aqui? Tá. Então, cara, se eu tenho 342, isso aqui é equivalente a quanto? 0,01 mol. Concorda comigo? Já que você achou essa massa molar, olha a relação. 0,01 mol. Então, eu tenho quantas moléculas aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 2, não é isso? 1, 2. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 21 moléculas. Beleza. Isso é o que eu tenho de sulfato de alumínio. Logo, o número de átomos vai ser de alumínio vai ser o dobro. Vai ser para cada uma, eu tenho 2 de alumínio. Então, eu tenho 12 vezes 10 a 21 átomos de alumínio. Ou 1,2, que é o que vai aparecer na cursiva, né? Mas cursiva tem que botar assim também, mas 1,2 a 22. Todo mundo enxergou esse passo a passo ou vocês querem que eu faça por regra de 3? Fala comigo. Eu quero, sim, tipo. Beleza. Vamos lá. Tainá, você conseguiu essa massa molar aqui? Sim. Beleza. Então vamos lá. 342 é tudo que eu tenho, que é a minha massa molar. Então equivale a 1 mol. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas. Concorda comigo? Até aqui foi? Aham. Beleza. Então, como eu tenho 3,42 gramas, eu tenho moléculas. Como aqui é 100 vezes menor, lembra lá das leis ponderais? 100 vezes menor, x tem que ser 100 vezes menor. Até aqui foi? Foi. Beleza. Acabei de encontrar o número de moléculas. Beleza, mas eu não quero molécula, eu quero o quê? Alumínio.
Na fórmula, eu tenho 2 alumínios. É só eu achar o meu total e agora multiplicar por 2. Aí agora que eu multiplico por 2, que é o número de alumínios. Conseguiu acompanhar? Consegui. Beleza. E aí, pessoal? Até aqui, tudo bem? Quem está viajando muito aqui comigo? Karine, tá de boa? Beleza. Milena, tranquilo? Sara, foi? Aham, foi. Beleza, beleza. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui numa... Ainda... Vamos para uma última situação, problema? Vem cá. Vamos dar uma paradinha de 30 minutos ou vocês querem continuar direto? O que vocês acham? Tu tava contando como se fosse continuar aula direto? Não, porque para mim tanto faz, né? Que a gente, porque a gente tem que parar 10h30, não tem? Mas é o quê? Você tá atrasado? Senão, se você achar melhor, a gente reduz o intervalo, sei lá, dá 10 minutos, não sei, vocês que sabem. Eu prefiro que tenha intervalo. Não precisa ter os 30 minutos todos, mas eu prefiro que tenha. Tá. Assim, por mim pode ser os 30 minutos. Na verdade, a gente está adiantado com a matéria, né? Então, eu acho que dá para a gente te dar esses 30 minutos aí, tomar um café, dar uma parada, respirar e voltar depois. Eu acho que para mim é mais tranquilo. Mas assim, a critério de vocês, tá? Para mim, por mim, a gente pode parar 10h30 e voltar. Voltar às 11. CO2, tá? Eu tenho aqui vamos supor que eu tenho aqui a temperatura de 0 graus Celsius. Pressão 2 atm. Tá. Qual vai ser o volume desse cara nessa situação? Pressão, temperatura, sabendo que eu tenho aqui um número de mol igual a, vou colocar aqui 5 mol. Como que a gente acha isso? Tem alguns para isso, tá? Me dá a resposta do volume aqui. Tem alguns caminhos. Acha o volume de CO2 que está aí dentro. Está fora da CNTP, tá? Alcides é para considerar 0,082, né? 0032. Beleza.
E aí, morreu? Desculpa, falei alto, né? Eu tô assustado. Foi. Foi. Foi, né? Então vamos lá. Beleza. Você pode fazer pela fórmula. PV igual a nRT, por você nada restou. Tânia, pressão 2, volume a gente quer descobrir, número de mol é 5, constante dos gases 0,082 e a temperatura 273. Isso aqui vai me dar 22,4. Beleza. Então eu tenho 2V, direto, né? Aqui vai me dar 112, não é isso? 112 dividido por 2 vai me dar 66, foi isso? Eu achei 56. 56, 112, isso, 56, obrigado. Volume 56 litros, é isso mesmo. 112 dividido por 2. Então, ó, multiplicou aqui, dividiu por 2, 56, mas olha só, gente. Beleza, aplicação de fórmula. Mas, cara, raciocina. Olha o que aconteceu. Eu tenho 5 mol a 0 graus Celsius, me dando a pressão de 2 atm. Beleza. Vamos pensar que 1 mol, nas condições normais, vai me dar 22,4 litros. Concorda comigo? 5 mol vai me dar que volume? Dentro da CNTP. Está fora, tudo bem, está fora. Mas olha só, pensa comigo. Isso aqui vai me dar 112 litros. Todo mundo para com isso? Isso ocorre dentro da CNTP. A temperatura até está legal, 0 grau. Mas a pressão é de quanto? 2 atm. Raciocina. Raciocina agora. Se eu tenho o dobro pressão, mantendo a temperatura, quer dizer que, na verdade, o meu volume ele tem que ser o quê? A metade. É lógico. Como é que eu faço para aumentar a pressão de um cilindro? Ou eu aumento o número de moléculas, ou eu diminuo o volume. Faz sentido isso? Olha só. Para eu aumentar a pressão é a quantidade de colisão que a molécula dá na parede do cilindro. Se eu aumento a pressão, eu posso fazer isso, vamos lá, mantive a temperatura, né? Está 0 grau, beleza. Então, não tem molécula mais agitada, né? Que é uma situação que poderia também aumentar a pressão. Mantive a temperatura. Como eu estou lá com o número de moléculas de 5 mol, eu não botei mais moléculas. Em tivesse um volume de 112 litros, né, eu teria a pressão de 1 atm. Mas está dizendo que eu dobrei a pressão. Para dobrar a pressão, eu reduzo o volume a metade. Poderia ser desse jeito também. Conseguiram acompanhar no raciocínio, pessoal? Sim ou não? A gente viajou no que eu falei? Foi... Se a temperatura não fosse 0 graus, aí não dava para fazer isso, né? Não dava, porque eu estou mantendo a temperatura constante. Aí entra naquela situaçãozinha de PVT Povotor, que o Leandro já falou com vocês. Porque eu mantive... Deixa eu voltar lá para te mostrar. Tudo bem, Google, estou falando com você, não. O Google é educado, né? Desculpa, eu não entendi. O que aconteceu lá, Sara? Olha lá. Eu tenho lá P1, V1 sobre T1,
é igual a P2, V2 sobre T2. Como eu mantive a temperatura constante, a pressão e volume já sai diretamente, inversamente proporcional. Como a pressão dobrou, quer dizer que o meu volume ele caiu pela metade, que foi o que aconteceu aqui. Ficou claro para todo mundo? Olha aqui, ó. Isso aqui seria dentro da CNTP, tá? Mas a pressão está dobrada. Porque na CNTP era para ser 1 mol, né? Aqui, como está 2 mol, quer dizer que eu dobrei, está fora da CNTP. Então, dobrei a pressão, meu volume caiu pela metade. Faz sentido? Fez sentido para vocês? Todo mundo conseguiu entender o meu raciocínio? Que aí entra no PVT Pocotó, né? Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então vamos voltar às 11. Vou só... vamos manter o link, manter tudo igual aqui. Tá bom? Às 11 eu estou retornando aqui com vocês. Aí a gente entra no cálculo estequiométrico mesmo. Tá? Vamos parar de falar de relações numéricas, que agora é fazer exercício, não tem muito para onde correr. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, né? Karine, você está com algumas dúvidas. Vamos fazer o seguinte, tira esse intervalo, né, para você dar uma descansada, porque senão vai ser mais cálculo em cima, aí depois você me procura. Pode ser? Beleza, dá uma descansada, relaxa a cabeça aí, que é muita conta. Aí mais tarde, com calma, a gente faz. Valeu, galera, até daqui a pouco. Vou só tirar o microfone e a câmera. Beijo, beijo.